Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui, mais uma aula de português, nossa última aula de português de 2020. Vencemos, chegamos até aqui. A nossa última aula, como vocês já devem ter assistido a penúltima, nós falamos sobre as conjunções, nós tivemos uma revisão das conjunções. E hoje vamos continuar também com a nossa revisão. Dessa vez será uma revisão considerando as vozes verbais. Vamos estudar, vamos rever as vozes verbais. Nós já vimos as conjunções, nós já revisamos também, e agora vamos ver as vozes verbais. É isso mesmo. Muito bem, pessoal. Então, as vozes verbais, vocês, pelo que eu pude perceber, conseguiram pegar muito bem, não é um assunto difícil, né? E ainda mais por ser revisão, nós já vimos, na verdade, nós vamos apenas revê-las, né? Sempre passa um detalhe despercebido. Eu gosto muito de revisão, porque sempre tem um detalhezinho que a gente esquece. Na maioria das vezes, a gente consegue absorver o necessário, né? O necessário. Mas sempre fica uma coisinha que fica de fora, né? Por isso é muito importante a gente pegar tudo, tá? A gente aprender tudo, beleza? Mas eu tenho certeza que vocês conseguiram pegar a maior parte. Vamos ver se vocês ficaram com alguma dúvida aí, né? Ao decorrer dessa aula, vocês vejam se ficaram com alguma dúvida, se ficaram com alguma dificuldade ou alguma coisa do tipo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vou colocar o cabeçalho aqui. Já estou com saudades de vocês. Vocês a essa hora já devem ter pego o boletim de vocês. Se não, se não posso revelar as notas ainda, né? Mas certamente vocês já devem ter pego, né? Se não pegaram, vão pegar logo. Por favor, peguem esses boletins logo para saberem as notas de vocês, tá bom? Corrigimos com muito amor e carinho. Então, vão pegar os boletins de vocês, vão ver o desempenho e o resultado do esforço de vocês durante todo esse ano letivo de 2020. Foi difícil, pessoal, sim. Foi complicado, foi. Tivemos que nos adaptar a muitas coisas, vocês não fazem ideia. Mas vencemos. Aqui estamos, né? E estamos nos preparando para mais um ano letivo que vai iniciar e nós vamos com toda a garra, com toda a força e com toda a vontade para iniciá-lo mais uma vez. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, né? Terminar essa revisão para que a gente possa dar nossas famosas férias, né? Nosso famoso recesso. E vou logo adiantando, se vocês forem sair, fazer alguma coisa, não esqueçam de utilizar a máscara, manter o distanciamento social. Infelizmente, não fomos vacinados ainda, né? E mesmo depois de sermos vacinados, ainda vamos precisar tomar esse certo cuidado, né? Por algum tempo, até que as coisas normalizem, né? Isso pode levar um tempinho. Então, vamos continuar tomando todos os nossos cuidados necessários para que possamos manter a nossa rotina, entre aspas, normal, né? Normal. A gente sabe que não está completamente normal ainda, mas pelo menos estamos já retornando ao necessário. Então, vamos lá, pessoal. Vozes verbais vai ser a nossa revisão, tá bom? Para entendermos essa questão das vozes verbais, a gente precisa entender que existem as transitividades verbais, tá bom? Vou deixar aqui que eu vou explicar depois. O que são as vozes verbais, professor? Vozes verbais, pessoal, basicamente representam as pessoas que estão realizando a ação. No total, nós temos 3 vozes verbais: ativa, passiva e reflexiva. São as 3 vozes verbais presentes no português, tá bom? Nós temos aí. Cada uma enfatiza um sujeito específico, tá bom? Eu vou explicar quem são. Na voz ativa, nós temos um sujeito ativo, tá bom? Uma pessoa conjugando o verbo. Por exemplo, ele jogou uma pedra. Bom, ele jogou uma pedra. Ele jogou uma pedra. Então, a gente temos aqui o sujeito, que é ele, né? O verbo jogou, jogar no passado, e o objeto, uma pedra. Então, aqui temos uma voz passiva.
E o que seria uma voz ativa? E o que seria uma voz passiva? A pedra foi jogada por ele. Então, quer dizer, professor, que na voz passiva só muda a estrutura? Basicamente, sim, pessoal. O significado permanece o mesmo. Só mudamos a estrutura para enfatizar o objeto. Objeto, para quem não sabe, é quem recebe a ação do verbo. Tem gente ainda que tem dificuldade, está com dificuldade com sujeito e objeto. Objeto também é chamado de complemento verbal, é a mesma coisa, tá? Não vai confundir, não. Professor, qual é a diferença entre sujeito e complemento verbal, ou então objeto? Sujeito é quem realiza a ação, ou seja, quem conjuga o verbo, quem realiza o verbo. Então, se eu chego para você e digo assim, deixa eu ver, eu contratei Júnior, melhor, João contratou Júnior, João contratou Júnior. Vejam só, prestem bem atenção aqui. Quem foi que realizou a ação de contratar? João. Quem foi que foi contratado? Júnior. Então, João é o sujeito e Júnior é o objeto, também chamado de complemento verbal, porque ele que sofreu a ação do verbo, ele que sofreu a ação de ser contratado, tá bom? Então, no caso aqui, Júnior, ele é o que a gente chama de objeto verbal, complemento verbal, tá bom? Então, o que é que isso tudo tem a ver com vozes verbais? Tudo, tá bom? Na voz ativa, nós enfatizamos o sujeito, no caso aqui, ele jogou uma pedra. Eu vou trocar ele, vou colocar nome de pessoa para ficar melhor. João jogou uma pedra. A pedra foi jogada por João. Então, nesse caso aqui, quem foi que jogou a pedra? Quem foi que atirou a pedra? Foi João, tá? E quem foi que, nesse caso aqui, a gente não tem um objeto pedra. O que é que foi jogado por João? A pedra. Tá? Então, aqui a gente tem sujeito e a gente tem objeto, também chamado de complemento verbal. Tá bom? Então, João, ele jogou o quê? Jogou a pedra. Então, sujeito e objeto. Na voz ativa, a ênfase, ela vem no sujeito. Então, a ênfase, ela vai vir em João. Então, como vocês estão vendo aí, João jogou uma pedra. E na voz passiva, professor, o que é que vai acontecer? Já na voz passiva, pessoal, a ênfase, ela vai ser no objeto, tá bom? João jogou uma pedra, então o objeto aqui é uma pedra. Então, na voz passiva, aqui a pedra vai ser enfatizada. A pedra foi jogada por João, tá bom? Na voz passiva, a gente normalmente usa a voz passiva quando quer dar ênfase no objeto, quando quer deixá-lo mais importante do que as outras partes do texto. Por exemplo, e a gente vê muito isso em artigos de jornal, de revista, documentários, eles enfatizam muito, especialmente se a parte importante for o objeto. Por exemplo, digamos que tem uma pessoa, um assassino à solta, que tem matado milhões de pessoas, tá? Aí, digamos assim, a polícia prendeu assassino, serial killer, né? Serial killer de Olinda. Essa matéria não teria tanta ênfase. Por quê? Enfatizaram a polícia. Então, a pessoa que talvez lê rápido nem ia perceber que tem ali. Só ia ler polícia, prende e já ia... Isso é uma técnica, pessoal. Na verdade, isso é uma técnica de que os marqueteiros, né, os marqueteiros, que o pessoal de publicidade, que eles fazem. Eles usam a voz passiva justamente para motivar o pessoal a ler a matéria. Porque a maioria das pessoas, quando leem uma ou duas palavras, já desistem de ler o resto. E às vezes perde uma matéria boa por preguiça de ler. Então, ao invés de ele falar assim, a polícia prendeu o serial killer de Olinda. Ao invés de ele falar isso aqui, ele vai falar serial killer de Olinda foi preso pela polícia. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo que ele enfatizou o objeto, que é o serial killer. Tá bom? Enfatizou o objeto, serial killer. Por que isso acontece aqui, gente? Porque imagina, se a pessoa for preguiçosa, ela vai ler a polícia prendeu e vai nem querer ler mais, vai deixar isso aqui de lado. Então, os marqueteiros, né, os publicitários, eles adotaram essa
essa estratégia, né? Vamos chamar de uma estratégia, né, de marketing que eles usam já para chamar a atenção do povo, né? Então, o serial killer de Olinda foi preso pela polícia. Então, aqui a gente tem voz ativa, a polícia prendeu o serial killer de Olinda, e aqui a gente tem voz passiva, serial killer de Olinda foi preso pela polícia. Então, vocês percebem que houve uma mudança na estrutura. O objeto, ele passa a ficar nessa posição da frente, ó. E nem sempre, pessoal, você precisa mencionar o verdadeiro sujeito. Se você deixar isso aí, tá certo. Serial killer de Olinda foi preso. Isso aí está completamente correto. Serial killer de Olinda foi preso. Está certo. Tá bom? Agora, se você quiser incluir o sujeito, aí você pode. Serial killer de Olinda foi preso pela polícia. Tá? Isso acontece muito quando ou você não sabe quem é o sujeito, ou você não quer mencionar o sujeito, tá? Então, por exemplo, banco acaba de ser roubado. Então, aí a gente tem uma sentença na voz passiva, tá? Uma oração na voz passiva. Não está mencionando quem foi que roubou o banco. Apenas está dizendo que o banco acaba de ser roubado. Mas não está dizendo quem foi que roubou o banco. Entendeu? Então, a gente está enfatizando quem? A gente está enfatizando o banco, né, que foi roubado. A gente não está enfatizando os ladrões que roubaram. Tá bom? Então, essa é a diferença entre a voz ativa e a voz passiva, pessoal. Agora, a gente vai para a estrutura. Tá bom? Para você transformar a voz ativa na voz passiva, você vai ter que seguir uma estrutura. Na voz ativa, a gente tem sujeito, verbo e objeto, tá? SVO. Para transformar na voz passiva, vai ficar OV, OVA, VP, pronto. OVA, VP, professor, que é isso aí, professor? OVA, VP, que é isso aí? Esse OVA, VP, pessoal, significa, deixa eu botar aqui, objeto, mais verbo auxiliar, mais verbo principal. Que verbo auxiliar é esse daí, professor? O verbo auxiliar, pessoal, para a gente formar a voz passiva, é o verbo ser, tá bom? Ser, beleza? Ele foi, foi é o verbo ser no passado, tá? Foi é ser no passado. Ele foi roubado, ele é roubado, ele será roubado. Então, a gente tem que ter objeto, verbo auxiliar, que no caso é o verbo ser aqui, e o verbo principal, tá bom? Então, vou colocar um exemplo aqui para vocês. Marcos foi abordado pela polícia. Vejam que aqui eu não coloquei o sujeito, porque não precisa, tá? Essa parte aqui, como eu já mencionei para vocês, ela é opcional, mas eu vou colocar aqui. Verbo principal mais sujeito, mais por, né? Mais sujeito. Então, vai ficar assim, Marcos foi abordado pela polícia, beleza? Eu vou deixar melhor para vocês, eu vou deixar em cores diferentes, tá? Para ficar melhor. Deixa eu apagar aqui. Pronto, vou colocar cada um em cor diferente. Objeto. Objeto. Verbo auxiliar. Verbo principal. Lembrando que o verbo principal ele vai vir no particípio, viu? Abordado, tá? O verbo principal aqui é o verbo abordar. Ele vem no particípio, abordado. Verbo principal. Vamos lá agora. E depois por. E depois. Olha que colorido, parece restar. E depois sujeito. Pronto. Essa é a estrutura da voz passiva. Vamos lá. Marcos foi abordado pela polícia. Vamos transformar agora.
azul, Marcos, né? Marcos, agora vermelho, foi, agora amarelo, abordado, agora verde, ela, agora sujeito, roxo. Polícia. Pronto. Vejam aí como ficou bem mais fácil agora de vocês conseguirem distinguir. Marcos foi abordado pela polícia, tá bom? Então, aqui nós temos... Aí, pronto. Que troncho, né, menino? Objeto, verbo auxiliar, verbo principal, por, né? Aí, no caso, é um adjunto, e sujeito. A gente vê que o sujeito aqui ele continua sendo a polícia, né? Porque quem foi o que abordou Marcos foi a polícia. Tá bom? Não muda o fato de Marcos continuar sendo o objeto. Não é porque ele mudou de posição que ele vai mudar também de função. Tá? Ele só mudou a posição, mas a função ainda é a mesma. Ele que sofreu a abordagem, não foi ele que praticou. Então, ele continua sendo objeto e polícia continua sendo o sujeito. Tá bom? Vou apagar essa aqui, vou deixar isso aqui pequenininho para depois vocês copiarem. Pronto. Agora a gente vai para a voz reflexiva. Essa voz reflexiva aí, pessoal, ela causa também muita confusão no pessoal, tá? As pessoas também não sabem usá-la muito bem e acabam se complicando um pouquinho, tá? Com essa voz reflexiva. A voz reflexiva, pessoal, ela é parecida com a voz passiva. A diferença é que você vai usar o pronome se, tá bom? No lugar do objeto, você vai usar o pronome se. Por exemplo, ele se cortou. Deixa eu mudar aqui. Pronto. Ele se cortou. Então, ao invés de colocar ele cortou João, ele cortou Marcos, Jefferson, Pedro, Lucas, ele vai colocar o se, que significa que a ação voltou para ele mesmo. Então, na voz reflexiva, a ação ela é realizada, praticada sobre o mesmo sujeito, tá bom? Então, se Marcos, a ação afetou Marcos mesmo, ele tanto praticou quanto recebeu, a gente chama então de voz reflexiva, tá bom? Isso acontece quando a pessoa que praticou foi a mesma pessoa que recebeu, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, além de... vou trocar ele e vou colocar outro nome para ficar melhor. Vou colocar aqui Maria. Maria se cortou. Então, a Maria, além de realizar o corte, ela também foi afetada por esse corte, já que ela realizou o corte nela mesma. Tá? Então, aí a gente tem um exemplo de voz reflexiva, quando a ação ela volta para a pessoa que conjugou o verbo. Beleza, meus queridos? Então, aí nós temos um exemplo de uma voz reflexiva. Tá, pessoal? Então, essa foi a nossa revisão, a voz ativa, a voz passiva e voz reflexiva. Faltou apenas a voz passiva sintética, né? Beleza, faltou a voz passiva sintética. Deixa eu tirar isso aqui, tirar isso, tirar isso aqui, tirar isso. Pronto, faltou a voz passiva sintética. O que a gente viu agora foi a analítica, tá? Foi essa daqui. A voz passiva sintética, pessoal, é bem parecida, só que a gente também usa o se, tá bom? Por exemplo, geladeiras são compradas. Aí você usa compram-se geladeiras, tá bom? Ou então, João vende geladeiras. Vendem-se geladeiras. Tá bom? Na voz passiva sintética, normalmente a gente não menciona o sujeito, tá bom? O sujeito ele fica oculto. Beleza, pessoal?
Então, essa é a voz passiva sintética. Ok, gente. Então, a gente finaliza agora nossa revisão. Foi bem rápido, como vocês podem ver. Não entrei em muitos detalhes, não falei muito. Tentei falar pouco para não cansar vocês, tá? Só resumir os pontos mais importantes das vozes passivas, reflexivas e ativas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de todas as aulas. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Espero que vocês tenham aprendido, tá bom? E como hoje nossa última aula, né? Eu espero que vocês tenham guardem todo esse conteúdo e conhecimento que vocês aprenderam aqui para utilizar nesse ano agora que se inicia dia 1 de fevereiro, com todo o gás, com todo o vigor, com toda a força. Sabemos que é difícil, sabemos que tem várias, inúmeras dificuldades, mas nós estamos aqui para o que vocês precisarem, tá bom? Podem contar conosco, né? Podem ir lá no Class App, podem ir lá fazer perguntas, a gente vai estar à disposição de vocês, tá bom? Eu particularmente estou muito orgulhoso, muito feliz pelo desempenho e participação de vocês. Alguns com certeza deixaram a desejar, principalmente na questão da participação em sala de aula, né? Mas pelas notas aí vocês conseguiram, pelas provas vocês conseguiram ótimas notas, tá bom? Então significa que de alguma forma ou outra vocês participaram das aulas, tá bom, pessoal? Então ficamos por aqui, tá? Qualquer dúvida, vão lá no Class App. Estou com saudade de vocês, tá bom? Bom descanso para vocês aí. Vamos também ter um bom descanso. Descansem para voltar em 2021. Nós já estamos em 2021, né? Mas descansem aí para voltar com todo o pique, com toda a força, com toda a vontade para mais um ano letivo de 2021. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Qualquer dúvida, estamos até hoje à disposição de vocês no Class App. Após hoje, dia 15, nós só entraremos no dia 1 de fevereiro, tá bom? Porque entraremos em período de recesso, tá? Então, vou deixar aqui também 2 minutinhos para vocês copiarem. Peraí. Pronto, vou deixar 2 minutinhos aqui para vocês copiarem a explicação sobre a estrutura da voz passiva. Pronto. Pronto. Então, 2 minutinhos para vocês copiarem a estrutura e em seguida estarei finalizando a aula, tá bom, pessoal? Novamente foi um prazer. Fiquem com Deus, gente, e vejo vocês no dia 1 de fevereiro, se assim Deus permitir, tá? Assim que vocês terminarem de copiar, vou dar 2 minutinhos, eu estarei finalizando a aula e finalizamos definitivamente nosso ano letivo de 2020. Parabéns a todos vocês, parabéns a todos os aprovados. Agora vocês já devem ter pego o resultado, né? Hoje, como a aula hoje é dia 15, então certamente vocês já devem ter pego os resultados. Então, parabéns a todos, tá bom? Que passaram, os que reprovaram também, parabéns, né? Vamos tentar mais nesse ano agora, nos esforçar mais para conseguirmos passar de ano. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Vejo vocês dia 1 de fevereiro. Parabéns, boa sorte e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até lá.